pandemia chega no momento em que o jornalismo está fragilizado. As mudanças tecnológicas já vinham há alguns anos fechando órgãos de imprensa e desempregando jornalistas profissionais no mundo inteiro. No Brasil, a liberdade de imprensa e expressão está sob forte ataque do governo Bolsonaro desde sua posse, em janeiro do ano passado. Agora se volta contra um caricaturista. A doença do coronavírus vem acelerar o processo de passagem dos suportes físicos, como papel e CD, para meios digitais e virtuais, algo que já está em andamento, não só no jornalismo, mas em toda a sociedade. Nunca foi tão verdade a frase de que tudo que é sólido desmancha no ar. O tempo das coisas ficarem obsoletas ou irrelevantes diminui a cada ano, cada dia, cada minuto. A própria verdade, matéria-prima dos jornalistas, é colocada em dúvida por um mundo virtual povoado por bolhas etéreas de produção de notícias por robô, vazias de conteúdo sem autoria. Com a pandemia, mais jornalistas foram afastados das redações, ou por cortes, ou para trabalhar em casa, ou ainda para aceitar salários reduzidos. Obrigatoriamente, os recursos materiais para a checagem e o alcance dos próprios fatos ficaram prejudicados, com restrições de movimento e demais precauções causadas pela pandemia. Em outros países do mundo, como na Hungria e nas Filipinas, por exemplo, líderes autoritários se aproveitam da obrigatoriedade do isolamento para aumentarem seus poderes discricionários, perseguirem mais jornalistas. Nas Filipinas, o processo do governo contra a jornalista Maria Ressa, uma oposicionista, terminou com uma condenação de mais de 12 anos de prisão. Além disso, o governo cassou a concessão de um canal popular de TV, a ABS-CBN. Em outros países da Ásia, desde Paquistão até Camboja, regimes autoritários aproveitam a doença para aumentar os óbitos dos veículos de imprensa. Uma mudança mais alentadora para os jornalistas foi, por outro lado, detectada nas redes sociais por observadores internacionais. Os sites mais tradicionais de imprensa vêm registrando alta nas buscas em muitos países. No Reino Unido, o site da BBC tem batido recordes seguidos. Quando a realidade se impõe, mesmo os internautas adeptos dos sites de desinformação precisam buscar a notícia profissional, confiável, ancorada nos fatos e na experiência científica. No momento da pandemia, o medo e o ódio fictícios e fabricados são substituídos por um medo mais forte. Afinal, nada mais real do que a morte. Não só as reveladas nas imagens da pandemia, mas outras, como a de George Floyd, em Minnesota, Estados Unidos, sufocado sob os joelhos de um policial branco. Isso tem poder detonador maior que qualquer invencionice, por mais turbinada que seja por Bolt Farms, cibernéticos ou financiadores de WhatsApp. Essa recente migração para a informação profissional coincide com a erosão de alguns inimigos da informação. Boris Johnson perde pontos nas pesquisas britânicas. Trump já está até apelando para fotos com a Bíblia na mão, para ver se escapa da derrota anunciada para os democratas em novembro. As cada vez mais raquíticas manifestações antidemocráticas em Brasília demonstram que por aqui os ventos também estão mudando para os bufões de plantão. Maus sinais para os jornalistas são os sorrisos mal disfarçados que vêm do Oriente. Putin da Rússia e Xi Jinping da China torcem juntos para que os valores da democracia peguem fogo no país que primeiro botou na Constituição a liberdade de imprensa. Oi, eu sou Glenn Greenwald com The Intercept e The Intercept Brasil e tem um debate muito importante, muito intenso sobre fake news aqui no Brasil por causa do gabinete de ódio da família Bolsonaro e a máquina de fake news que é usado o tempo todo pelo movimento Bolsonaro. E acho que é muito importante pensar em soluções, porque às vezes tem uma tentativa, uma tentação para empoderar os grandes empresas na tecnologia, Facebook, Twitter, Google,
e para pedir ou mesmo implorar essas empresas para censurar, para controlar o conteúdo na internet em nome da combatendo a fake news. E acho que precisamos tomar muito cuidado com soluções assim, porque empresas grandes como o Facebook e Google e Twitter pensam só uma coisa, seu lucro. Dinheiro, seu bem-estar financeiro. Eles não estão censurando nem controlando o conteúdo na internet por causa dos motivos bons ou por causa para proteger minorias ou pessoas marginalizadas. Isso não é que eles estão pensando. Talvez às vezes eles vão censurar na forma que você gosta, mas se você botar o poder de censurar nas mãos deles, ou pior ainda, o mal do governo, os juízes para censurar que está fake, que está falso, pode sofrer e ser vítima desse poder, dessa autoridade. É sempre assim com pessoas que podem censurar. Às vezes eles vão começar a usar esse poder na forma que você gosta, mas depois de um pouco tempo você vai ser o alvo, o seu aliado, o seu partido, ou líderes que você gosta. Então, para mim, a solução muito melhor do que empoderando empresas ou governos ou judiciário de censurar é para fazer jornalismo independente que pode desmentir, que pode combater o fake news publicando a verdade, mostrando a verdade, usando evidência, usando bom jornalismo. E quando criamos The Intercept Brasil em 2016 e também quando criamos The Intercept nos Estados Unidos 3 anos antes, em 2013 nos Estados Unidos, isso foi a ideia. Que obviamente às vezes fake news é disseminado não só pelo gabinete de ódio ou movimento do Bolsonaro, mas às vezes pela grande mídia aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, que, por exemplo, vendeu uma narrativa completamente falsa sobre o Iraque em 2002 e 2003 para justificar a invasão do Iraque. Então, para mim, a solução mais importante para combater o fake news é jornalismo independente. E quando criamos The Intercept e depois do Intercept Brasil, a ideia foi exatamente isso, que vamos fazer jornalismo na forma independente, que não estamos ligados, nem conectados, nem dependendo de nenhum facções poderosos, nenhum partido, nada assim. Mas também sempre vamos fazer jornalismo no nível alto, usando evidência, mostrando documentos, provando que nós estamos falando é verdade para pessoas confiar no nosso jornalismo. E é exatamente isso que acho que é crucial para combater a fake news, para reconstruir a credibilidade do jornalismo, que a gente pode fazer só com o jornalismo independente. E é isso que o Intercept Brasil foi criado para fazer, e é isso que vamos sempre fazer, porque isso é nossa missão, nosso propósito para existir, fazer esse tipo de jornalismo. E para mim, jornalismo é a solução para fake news e não botando o poder de censurar nas mãos das empresas grandes, o Facebook, o Twitter, o Google e, sobretudo, governos. Muito obrigado. O jornalismo agora ele está em alta, é isso que eu tenho para dizer. Então é uma guerra que a gente está numa linha de frente, estamos lutando e estamos mostrando, deixando a sociedade informada. Estamos na linha de frente dessa trincheira junto com os médicos, entendeu? Junto com os gestores públicos responsáveis. Porque é um momento que você tem que esquecer a ideologia, você tem que esquecer se o cara é de direita, se o Dória é do PSDB, tudo bem, cada um vota em quem quer, sabe? A questão não é esquerda e direita, a questão que atinge a todo mundo. Nós precisamos pensar coletivamente. Essa coisa que o presidente falou, de invadir os hospitais, é uma coisa fora do comum, né? É importante para o jornalista agora, ele ter muita responsabilidade. Essa informação vem combater essa loucura, né? Essa coisa de negar, de falar que a Terra é plana, que o vírus não existe, que isso é uma invenção da China, sei lá, essa gente maluca, né? Nesse sentido, a gente precisa mesmo trabalhar mais e mais e trazer mais e mais essa consciência, né, para as pessoas. Eu estou fazendo essa cobertura em especial para 2 revistas, para a revista Veja e para
a revista Piauí. Assim que começaram a aparecer as vítimas, eu fui à casa dessas pessoas, na casa das famílias que perderam essas vítimas, né? Eu fui fazer uma família, por exemplo, o personagem, a pessoa tinha perdido o pai e o marido. Tem que ter muito cuidado com esse personagem, com essas pessoas. É importante a pessoa ver que ali existe gente, né? Que se perde vidas. E essa é a minha postura nessa cobertura, tem sido muito essa, dessa abertura, né? De saber e ver o que está acontecendo. Ver o sofrimento das pessoas, ver como elas perdem assim rapidamente, sabe? Como as coisas acontecem assim voando. Às vezes é um dia, 2, 3, a pessoa falece. Eu me lembro, por exemplo, um dia que eu fui à Vila Formosa, cemitério de Vila Formosa, eu ainda não tinha fotografado a dor. E esse dia foi de uma intensidade, porque era um enterro atrás do outro. E ali você começa a ter a dimensão do que é realmente a perda, né? E não se trata de fotografar caixão, sabe? Porque tem uma coisa que eu não me preocupei muito nessa cobertura, foi em ter essa coisa icônica do caixão, ou de um monte de vala aberta e tal, até porque isso já foi feito. Minha intenção realmente era mostrar como é que as pessoas estão vivenciando esse luto, ou não luto, né? Porque na verdade você não vê o morto, não tem velório. Eu consegui documentar um velório porque eu estava ali e o gestor ali do cemitério, com muita negociação, muito choro e tal, colocou o caixão fechado, lacrado e tal, numa tenda ao lado da capela, porque por causa de ser um espaço aberto e tal, as pessoas já entenderam que ao ar livre a contaminação é menor. Essa situação em Vila Formosa me trouxe assim para o chão mesmo, né? Você falar, olhar, ver as pessoas sofrendo. Teve uma família, essa que abre a matéria, inclusive, eles descobriram na hora que o pai, no caso, tinha morrido de Covid. Estava lá no atestado de óbito, né, que acompanha o corpo, o código, né, que é D3, que é o código de Covid. Então eles nem sabiam exatamente o que estava acontecendo. Uma família simples, de gente simples e amorosa, né? Você nota isso, né? Que eles tinham um amor muito grande pelo falecido. E isso é muito emocionante, né? Graças a Deus, nós como seres humanos, a gente tem uma condição de sentir o sofrimento do outro, a empatia, né? Que a gente chama. A pessoa capaz de se colocar no lugar, não todos, infelizmente, mas a grande maioria dos seres humanos é assim, se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento do outro. E isso vai criando uma consciência, né? Uma consciência de vida, de civilização. Então esse momento é um momento assim, de grandes reflexões, né? Não tem um dia que eu chego do trabalho e tal, que eu não pense na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus pais, né, que estão isolados, já são velhos. Então você se sente partícipe de uma coisa maior, né? Você está no mundo e você está dentro do mundo, está dentro dessa condição. Eu sempre tive esse tesão, esse desejo assim de cobrir uma guerra, né? Eu nunca imaginei que a gente ia vivenciar isso dessa maneira, né? Que essa situação de pandemia seria a nossa guerra, porque é uma coisa que atinge a todos, sem discriminação de raça, de cor, condição social, de idade até. Quer dizer, é uma condição de toda a sociedade. Nada mais democrático do que esse vírus. Logo no começo da pandemia, foi-se ao Einstein cobrir essa situação. E o Einstein, que tem uma gestão, obviamente, de ponta, montou assim um gabinete de guerra, quer dizer, é uma coisa muito bem feita, muito bem planejada e tal. Foi feita a primeira grande documentação que gerou uma capa da revista, né? Falando exatamente disso, né? Dos médicos, desse combate ao problema, né? Então a gente conseguiu adentrar na UTI do Einstein, cheio de limitações e tal. Eu fui nos laboratórios do INCOR, onde está se pesquisando vacina com o Dr. Jorge Calil, fiz um trabalho específico sobre a cura, né? Vamos dizer assim, a busca da cura, que seria da vacina. Falei com a doutora Ludmila sobre a cloroquina, criamos um vídeo, inclusive, de altíssima visibilidade, né? As pessoas queriam saber que história é essa de cloroquina, né? Que história é essa de vacina, como é que está sendo desenvolvida? Quer dizer, as pessoas estão carentes de informação, e informação com conteúdo, informação que tenha peso, credibilidade, valor. O mais interessante de trabalhar numa revista como a Veja, por exemplo, é exatamente essa repercussão. É você saber que o teu trabalho vai chegar a muita gente, né? E um fotojornalista não pega uma fotografia para botar na gaveta. Ele quer que as pessoas vejam. Aquilo tem a sua utilidade, né? O João Bittar falava isso, uma foto boa é foto publicada, né? No sentido que você
levou a notícia, você levou a informação para as pessoas. E a cobertura vai se desenrolando, né? Aí começou-se a operação dos hospitais de campanha. Documentei o primeiro hospital de campanha de Santo André, junto com essa jornalista Adriana Dias Lopes. Depois eu fui ao hospital do Pacaembu, onde absolutamente ninguém tinha entrado ainda. É uma coisa assim, para um momento desse, perfeito, é uma coisa que é necessária, né? Que se faz necessária. O que me chamou muita atenção essa questão dos protocolos novos. Os médicos agora estão fazendo videochamadas com os pacientes, né? Levando essa condição, já que a família não pode visitar, o médico vai e mostra, né? Há templos evangélicos acompanhar esse absurdo, né, que foi essas reuniões com mais de 3.000 pessoas, por exemplo, que o pastor Valdomiro fez, no afã de não parar, digamos assim, a movimentação da igreja dele, né? Isso gerou um movimento na sociedade, Ministério Público investigando. Então o jornalismo serve para alguma coisa, se presta a algum serviço. Eu documentei também como é que tem sido a vida das pessoas que trabalham em casa, em home office, como é que tem sido assim lidar com seus filhos, com as crianças, né? Como é que tem sido explicar para uma criança, como é que tem sido conviver em isolamento. Eu fiz o Dr. Roberto Calil e a gente foi da CMUTI, onde ele estava internado, né? Entrevistá-lo, quer dizer, é um médico, né? E ele sabe do que ele fala, então ele traz informação. Cada vez que eu vou num lugar desse, de altíssimo risco, porque você entrar numa UTI, você está vendo o vírus de perto. Você entrar num hospital de campanha, aquilo é um bolsão de vírus, não tem um... Ali está o vírus, né? A gente começou a aprender os protocolos de trabalho, né? Como se desinfetar, como se preparar para adentrar um lugar desse, como se proteger, né? Os famosos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Porque no metrô você tem aquela coisa, é realmente um lugar perigoso, né? Vamos dizer assim, porque é fechado, é recluso ali e tem muita gente, você não tem como fugir. Você entrou ali, já era. Então, é um lugar de altíssimo risco, então você via nos olhares assim, das pessoas esse medo. Isso fez um conjunto de imagens, muito bem editado pela Maria Cecília Amarra, né? Porque ela que teve essa percepção para amarrar essas fotos através do olhar dessas pessoas. A imprensa, o jornalismo, vem sofrendo ataques constantes. É como se o jornalista fosse inimigo da sociedade. É como se o jornalista ele quisesse, de alguma maneira, por ser um cara, sei lá, na cabeça desses malucos, um cara de esquerda, é como se ele quisesse prejudicar a sociedade como um todo, né? Está se criando um estigma em cima do jornalismo. E agora, graças a essa atuação dos jornalistas, graças a essa cobertura, as pessoas estão entendendo que essas informações são mais confiáveis. Não é uma bobagem dita por qualquer maluco na televisão, incluindo o nosso presidente. Eu acho que o nosso trabalho agora é tão importante quanto o dos médicos. Essa informação é que está levando as pessoas, sabe, a ficar em casa. Essa qualidade dessa informação que está levando as pessoas a se preocuparem, a usarem máscara, criarem um distanciamento social, a fazerem, sabe, um trabalho enquanto sociedade, onde todos estão envolvidos, né? Todas as vezes que eu sou provocado a falar sobre fake news, faço questão de revelar a minha indignação com o nome que foi dado a este conceito. Porque para mim é muito claro, se é fake não é news, se é falso não é notícia, é falcatrua. E vejam só como foram inteligentes, criativos, aqueles que desenvolveram e exploraram este conceito pelo mundo já há bastante tempo. Porque não só apenas roubaram a arquitetura do jornalismo, apresentando a você uma mensagem falsa no formato de notícia, mas também roubaram o nome notícia, news. Então vamos deixar claro, se é fake, não é news, se é falso, não é notícia, é uma falcatrua. E se diferencia de uma notícia errada. Sim, os jornalistas podem noticiar algo errado, não devem, mas podem. Afinal, uma apuração mal feita, uma abordagem imprópria, uma mensagem mal transmitida, ou até mesmo a ignorância sobre o fato, pode levar à publicação de uma notícia errada. Mas o jornalista, quando faz, ele paga por isso. Paga caro com a sua reputação. Aliás, pode ser até condenado a pagar uma indenização. É completamente diferente desses grupos que buscam produzir uma informação, como disse, baseado já na mentira, na falsidade. Dito isso, queria até abordar com você aqui um pouco sobre essa questão do fake news agora durante esta pandemia.
É muito curioso de perceber que as notícias falsas ou as informações falsas no campo da saúde, elas seguiram o vírus pelo mundo. Começaram na Ásia, passaram pela Europa, chegaram à América e, claro, se estabeleceram também no Brasil. Mas com uma curiosidade em relação àquelas notícias falsas ou aquelas informações falsas que são produzidas quando estão no campo da política apenas. As notícias falsas ou as informações falsas no campo da saúde, elas têm num determinado segmento, ou elas são num determinado segmento, patrocinadas por pessoas de boa intenção. Pessoas que não querem prejudicar o outro, querem ajudar. Sim, isso é um fenômeno que nós percebemos ao longo desta pandemia. Na ansiedade de ajudar o outro, as pessoas acabam compartilhando informações que não são verdadeiras, informações de remédios, produtos, comidas, vacinas, tratamentos que podem ajudar, que podem nos proteger. É até de se entender. Nós temos essa ansiedade, nós buscamos uma esperança, nós queremos uma cura, mas nós devemos ter muito cuidado. Porque você tenha feito isso, por mal ou por boa intenção, uma informação errada no campo da saúde, mais do que prejudicar o outro, pode matar o outro. E para isso, não tem volta. Então, se você receber uma informação sobre saúde, pesquise bem, avalie quem é a fonte, pense 2, 3 vezes antes de levar à frente. Toda vez que você compartilha uma informação, você está construindo a sua reputação. Lembre-se, você é o que você compartilha. E nós temos, como cidadãos, nós temos uma responsabilidade ética diante da sociedade. E por isso, vamos construir esta sociedade baseado na verdade. Não vamos ser nós promotores de fake news ou de falcatruas. Quando eu fui convidado para fazer esse depoimento, fiquei até confuso sobre como é que a gente começa a abordar uma realidade tão drástica quanto essa que a gente está vivendo hoje, que a gente tem, de um lado, uma imprensa atuante, mas combalida por causa da base estrutural, o financiamento da atividade jornalística, a emergência de uma espécie de comunicação nefasta, que nem de longe se confunde com o jornalismo, não é, que são os fake news. Você tem um apoio institucional do poder central a esse novo tipo de comunicação social, que não está embasado na realidade fática, e você tem, por outro lado, uma pressão da sociedade contra os jornalistas por causa das desconfianças suscitadas muitas vezes pelo próprio jornalismo acerca das intenções que seguem a produção de notícias, né? Então, nós vivemos num mundo em que informar as pessoas, que é um direito constitucional afeto ao cidadão e, portanto, também ao jornalista, é uma realidade cada dia mais complicada. Eu vou recuar um pouquinho no tempo, porque eu acho que o problema da descredibilização da imprensa não está situado propriamente dentro do governo Bolsonaro. Nós tivemos um período muito ruim do governo Lula, em que, enfim, havia jornalistas tripudiando o jornalismo, né? Todos os colegas que não comungavam, não entoavam o hino lulista, foram estigmatizados como gente a serviço, gente desonesta a serviço de uma imprensa burguesa, que, na verdade, formava um partido político. Esse partido ganhou até nome pelas mãos do Paulo Henrique Amorim, é PIG, né? Partido da Imprensa Golpista. Mas, enfim, quando foi perpetrada a deposição da Dilma Rousseff, que eu hoje acho que foi, sim, um golpe de Estado, no governo Temer começaram a se consolidar algumas amarras que tinham por objetivo enquadrar a imprensa, que começava a colocar as manguinhas de fora, fazendo coro por um país que fosse, ao mesmo tempo, mais democrático, mais justo e que trilhasse o caminho suscitado pelo processo civilizatório. Mas com a eleição do Bolsonaro não foi o que se viu, porque aí todos os demônios que escaparam do reino de Hades passaram a cercar a atividade jornalística e a criminalizar mesmo a atuação dos jornalistas. Eu preciso lembrar que não é contra o jornalista, é contra a instituição imprensa, e essa pressão toda faz parte de uma guerra maior, que é a luta contra as instituições que dão suporte a esse modelo ocidental de convivência política chamado democracia. O que acontece é que uma das primeiras medidas do Bolsonaro, que é um sujeito que acha que vai governar a partir de fake news e de incursões nas redes sociais, e sem a mediação da imprensa, né? Logo que ele assume, ele começa a jogar o jogo que a gente está vendo hoje. Estigmatizar jornalistas, xingar jornalistas, e a tomar até medidas concretas, como, por exemplo, a edição de uma portaria que tinha por objetivo impedir que os jornais faturassem vendendo espaço para publicação de balanços e orçamentos das grandes empresas do Brasil.
A intenção declarada do presidente era fechar o jornal Valor Econômico, porque o jornal Valor Econômico pertencia às organizações Globo, que o Bolsonaro elegeu ao patamar, alçou ao patamar, né, de seus inimigos preferenciais. Foi um tiro no pé. Primeiro porque o Palácio do Planalto menosprezou a legislação toda que levava à distribuição técnica dessa mídia, né? Segundo, porque isso gerou uma reação contrária muito vigorosa, que foi a valorização do jornalismo. Então, a gente vê empresas que no passado tiveram uma atuação tímida, envergonhada, eu diria até antidemocrática, como a própria TV Globo, ressurgiram com um vigor inaudito, né? E passaram a lutar uma luta para fornecer informação à população. O aspecto número 2, acontece a eclosão da pandemia. E aí a pandemia cria um momento muito especial em que as pessoas desesperadas passam a buscar informação aonde? Nas fontes críveis, que estão justamente na imprensa. E isso provocou uma revalorização também, por exemplo, nos índices de audiência, né? As empresas que atuam com seriedade, que são os 3 grandes jornais mais a Rede Globo, passaram a ser aquinhoadas pelos seus consumidores de informações. A Globo com uma audiência muito maior no Jornal Nacional e os jornais com uma respeitabilidade revivificada pela necessidade da população de encontrar orientação, de encontrar o caminho por onde se começaria a enfrentar essa história do coronavírus. Mas isso também acirrou a trincheira que separava a imprensa das demais instituições em vista do inimigo comum, que é esse governo fascista que está aí, o governo do Bolsonaro, né? E, muito rapidamente, a relação entre poder central e jornalistas foi se degradando, a ponto de nós termos aí, por exemplo, manifestações chulas, assim, de péssimo gosto, machistas, né? Manifestações hediondas, ridículas, espúrias, escrotas mesmo, de gente como o próprio presidente da República sugerindo que a jornalista queria se insinuar para um bandido que era o operador das fake news do esquema do Carluxo lá, aquele Hans River. Isso deixou sequelas profundas no relacionamento entre o poder e os jornalistas. O Bolsonaro trancafiou os seus fanáticos lá no cercadinho e colocou esses malucos entre ele e a imprensa, o que fez com que muitas vezes houvesse humilhações desnecessárias, né, admoestações que não deveriam ter sido feitas, e toda essa sequência de fatos que levou até o momento em que os jornalistas que cobrem o Palácio da Alvorada depuseram os equipamentos no chão e passaram a não ir mais àquele espetáculo circense armado na porta de um dos próprios da União, de maior poder simbólico, que é o Palácio da Alvorada. Nas redes sociais, quem circula por elas, há de perceber que a imprensa foi alçada à condição de inimigo número 1 desse regime ditatorial que está implantado no Brasil, e que só ainda não é uma ditadura formal, porque tem algumas instituições, entre elas a imprensa, tentando resistir, né, aos ataques sistemáticos dos inimigos da democracia. O principal deles, uma vez mais, Jair Bolsonaro. Existe uma pressão colateral que o governo faz dentro das empresas. Vocês sabem que o caráter dos homens de imprensa de hoje no Brasil, não de todos, mas da maioria, beira a perfídia. Então, tudo isso acabou criando um clima muito ruim. Hoje, o telespectador que assiste, por exemplo, o Jornal Nacional e a TV Record fica desorientado, porque são duas realidades tão diferentes, né? Ao mesmo tempo em que um fala que a cloroquina mata, o outro diz que a cloroquina salva. E aí, para onde é que as pessoas vão correr? A função da imprensa não é essa, não é de desinformar, é de informar a população, de achar um caminho qualquer. Só que, com essa guerra institucional, tudo isso fica turvado, fica tisnado, essa coisa toda. Então, nós temos, ao mesmo tempo, coação contra empresas que não aderem, coação e pedidos de cabeça de jornalistas que não se subordinam a esse poder, e nós temos, ao mesmo tempo, a docilidade, a cordialidade e os elogios dessa imprensa de poodles que representa os aderidos a esse protótipo de ditadura fascista, né? E eu posso dizer a vocês, assim, com muita certeza, muita assertividade, que nunca foi tão difícil ser jornalista no Brasil quanto é hoje, sabe? Não é apenas pela desconfiança que as pessoas nutrem das nossas intenções, é também porque tudo isso cria um ambiente irrespirável nas redações, né? Em redações que são sérias, esse clima é um pouco mais difuso, é um pouco menos perceptível. Já em redações que aderiram, ali dentro existe uma tensão permanente entre jornalistas e os seus representantes, que são, aliás, os representantes do patronato, que são os chefes na redação. Um ambiente de absoluta coação. O lado de cá da trincheira
É uma trincheira, porque é uma trincheira lutando contra a desinformação, a mentira, a fake news, essa coisa toda. É uma trincheira, porque é uma trincheira ética, está escrito lá no nosso código de ética que a gente tem a obrigação, não é uma franquia, é a obrigação de combater o autoritarismo, e é isso que a gente faz aqui. Agora, é uma trincheira que impõe sacrifícios, como toda guerra. A guerra da comunicação também faz suas vítimas, também faz mortos e feridos. Talvez não no sentido literal, mas no sentido figurado, né? Isso nos obriga a reacomodar as nossas vidas em todos os aspectos. Primeiro porque o nível de renda nunca mais vai ser o mesmo, as audiências não vão ser as mesmas durante um bom tempo, né? Crescer na internet significa enfrentar inimigos invisíveis, como, por exemplo, os algoritmos do Google e do YouTube. Então, tem uma série gigantesca de obstáculos para serem superados, né? Mas a luta tem que seguir, porque é papel da gente resgatar o respeito que as instituições merecem. Ainda que os seus próprios integrantes não se deem ao respeito, como é o caso, por exemplo, de próceres aí do Congresso, ou até alguns magistrados do Supremo Tribunal Federal. Mas agora, com a radicalização dessa guerra toda, o que está em jogo já não é mais apenas a capacidade de informar bem ou a impossibilidade de informar bem. O que está em jogo é a existência da própria democracia. E nesse ambiente, sendo aí alçados à condição de inimigos preferenciais do regime, os jornalistas nunca sofreram tanto no Brasil quanto estão sofrendo agora, tá? Então, eu peço até desculpas por fazer um diagnóstico assim tão negativo, mas é exatamente esse o quadro, né? Que ninguém vislumbre no horizonte um futuro muito diferente disso que a gente vive hoje, porque relações esgarçadas, empresas quebradas, profissionais que têm que baixar a cabeça para continuar sobrevivendo, e tudo isso forma um quadro triste, eu diria até aterrador. Olha, é muito difícil calcular, tentar saber como é que vai ser o impacto dessa economia, né, global, não é só aqui no Brasil, nas artes. Na verdade, o impacto já está acontecendo, né? Eu, por exemplo, estou em quarentena já há uns 4 anos, praticamente trabalhando de casa e enfrentando a primeira pandemia, que foi a pandemia econômica, né? Que é a que pegou o mundo da arte muito forte dessa vez. Um pouco antes de chegar o governo Bolsonaro, a gente já estava numa crise meio complicada, então a gente vai ficando invisível, o telefone não toca, os trabalhos desapareceram, né, o mercado editorial sumiu, o mercado do jornalismo também sumiu, os cartunistas deixaram de ter valor, assim, valor para a função, né, de cartunista mesmo, então a economia, os modelos de negócio mudaram, então o mercado realmente se fechou demais, então fica muito difícil, se estava muito difícil, né, antes da pandemia, com a pandemia ficou mais complicado ainda, porque a gente não sabe onde isso vai dar, e a grande maioria dos artistas já estava trabalhando para pagar a própria comida, para sobreviver com o mínimo necessário. Como é que vai ser essa volta sem vacina? Como é que vai ser? Muito complicado, a gente não sabe o que fazer. E aí, para piorar, nós temos uma pandemia política gerada pelo presidente da República que não consegue governar, ele não consegue ter o mínimo de sensibilidade e empatia para salvar a população. Ele acha que ele salvando a economia, a população que morrer, morreu, e aí ele vai se virar com o que resta. Só que, se ele não salvar a população, é a população que faz a economia. Então é muito complicado. E os artistas, né, vivemos tempos sombrios. Os artistas estão começando a ser perseguidos, já têm muita dificuldade, são taxados de esquerdopatas. Quando você tem o mínimo de bom senso, o mínimo de senso crítico, eles param de discutir com você e te taxam direto. Você é um esquerdinha, você é um esquerdopata, porque você é um comunista. Então, o bom senso, essa polarização é um negócio muito complicado. Nós não estamos falando só desse extremo, não. O centro, assim, o miolo, né, a grande maioria está muito confusa. Uma confusão gerada justamente pelo posicionamento do presidente da República. Aí, nós cartunistas que já estamos com um mercado muito restrito, você tem momentos de
assim, parece que a ditadura vai surgir de novo, né? A repressão está aí. Você vê a polícia militar em São Paulo, né, interpelou a Folha e 4 cartunistas para explicarem por que estavam fazendo humor com a violência da polícia. A PM não se preocupou em ir lá interpelar os seus comandados para saber por que eles estavam sendo violentos, mas tem que punir os cartunistas que estão fazendo humor com a violência. Cartunista não inventa assunto. Cartunista é um jornalista que comenta os assuntos, comenta com bom humor. Nós somos colunistas, né, que desenhamos a nossa história, nós contamos a nossa história nas nossas charges. E aí vem a polícia com atitude repressiva, né, comum nas ditaduras. Logo em seguida, o Aroeira também ilustrando uma fala presidencial em que ele incita, que ele estimula invasão de hospitais com a Covid-19 para provar corrupção, segundo ele, porque ele tem instrumentos legais, como o presidente da República, de fazer essa investigação com instrumentos legais, mas ele quer a confusão. Ele não usa máscara, ele nega a ciência, e aí agora resolveu aplicar a Lei de Segurança Nacional em cima de um cartunista que fez uma charge ilustrando justamente o que ele disse, né? Estimulando a invasão de hospitais. No meio de uma pandemia violentíssima, que, sabe, está chegando a 50 mil pessoas mortas. Então, são momentos muito complicados que a gente não sabe o que vai fazer. Como cartunista, eu prestei toda a minha solidariedade ao Aroeira, que é um amigo, que é um companheiro, porque isso é fascismo mesmo, isso é ditadura, isso é tentar intimidar o profissional, é mais uma forma de tentar intimidar a imprensa, porque no fascismo, se a gente olhar, né, claramente o conceito do fascismo, a imprensa boa é aquela que fala bem deles, né? A que fala a verdade, não, essa é tendenciosa. É igual os manifestantes que vão lá, fazem fake news, tentam quebrar tudo, jogam fogos em cima do STF, se tivessem bomba jogariam. Essa ele chama de liberdade de expressão. O cartunista que está fazendo um trabalho que foi em cima de um fato, né, de uma fala dele. Como é que você imagina um presidente da República no meio de uma pandemia com uma fala absurda daquela? Mas ele falou, né, isso está gravado. Aí ele quer prender, arrebentar, intimidar, então fica muito complicado. A minha sorte é que eu sou um artista que estou acostumado a me reinventar. Há mais de 10 anos que eu estou fora do mercado editorial para uma empresa jornalística, ou jornal, ou revista, ou televisão. Então eu tenho que me reinventar. E eu sou escultor, eu sou pintor, eu tenho a minha empresa e presto serviços, né, usando o meu traço, então eu vou me virando, mas a arte em si está muito complicada de renascer, não só com a pandemia, né, do coronavírus, que a gente não sabe qual é o resultado final dela e quando isso vai acabar, mas com a pandemia política que estamos vivendo, que é muito triste, muito preocupante, e eu espero que o brasileiro, né, comum, a maioria dos brasileiros, acordem e que a gente possa se posicionar de uma maneira muito, muito séria diante dessa situação, para a gente não deixar a democracia, né, morrer e acabar, porque aí não vai sobrar mais nada. Já não era um momento fácil aqui no Brasil. Eu, como jornalista, já estava muito preocupado. Uma coisa que já me tirava o sono era a maneira como a desinformação estava dominando o debate público. Tinha mais gente lendo notícia falsa do que notícia real. Na esteira da polarização política e das bolhas infladas pelas redes sociais, a própria ideia do que é verdade, do que é mentira, estava perdendo sentido. Senti isso na carne no ano passado, cobrindo a rede de desinformação que orbita em volta do polemista Olavo de Carvalho, lá nos Estados Unidos, por causa de uma reportagem que publiquei na capa da revista Época.
Encontrei lá uma comunidade radicalizada, não muito diferente daquilo que se vê numa seita fundamentalista islâmica, por exemplo. Eles inventam fatos, criam versões e aí impõem ao grupo a obrigação de acreditar nessas informações para continuar sendo aceito. É um pouco como aquela comunidade que encontrou aceitação na crença de que a Terra é plana. Só que no caso dessas redes de desinformação que apareceram no Brasil nos últimos anos, isso tem um efeito muito concreto na vida do país. Quase 90% dos eleitores do atual presidente acreditavam, na época da eleição, que o adversário dele queria dar kits gays para as crianças, queria distribuir mamadeira com um bico na forma do órgão sexual masculino. Informações comprovadamente inventadas. Nos últimos anos, tudo virou uma disputa de narrativa e a verdade estava muito por baixo. Ela não importava mais. O que importava era a lealdade ao grupo. Bom, o que a gente está vendo com a pandemia é que parece que tem mais gente interessada na verdade agora. Os conteúdos desinformativos perderam audiência desde que isso começou, segundo todos os sites de fact-checking e os grupos acadêmicos que estão monitorando as redes, da FGV, da UFMG, da USP. Sites com reputação e cuidados de checagem cresceram. Mas as máquinas de desinformação continuaram funcionando a todo vapor, inventando mentiras. E embora o número de pessoas acreditando tenha diminuído, ele continuou grande, acima de 1/4 da população. O que a gente está vendo agora é que isso está tendo um efeito bem real, bem concreto e, infelizmente, bem trágico na vida dos brasileiros. Se você pegar os estudos, principalmente do Imperial College de Londres, de epidemiologia, vai ver que, infelizmente, o Brasil perdeu o controle de sua curva justamente no momento em que o presidente da República começou a usar essas redes de desinformação para criar dúvidas sobre a estratégia de quarentena e para convidar as pessoas a irem para a rua. Agora, estamos a caminho de uma tragédia. Os especialistas estão dizendo que o Brasil é o país do mundo inteiro onde a taxa de contágios está maior. Há quem calcule que estamos a caminho de virar o epicentro da pandemia global. Semana passada saiu um estudo de cientistas americanos e italianos mostrando que no Brasil, as cidades onde Bolsonaro tem apoio tiveram quase 20% a mais de contágios de coronavírus. Está parecendo que vai ser possível calcular com bastante precisão o tamanho do impacto que essa campanha de desinformação liderada pelo próprio presidente vai ter. Muito claramente, milhares de brasileiros vão morrer por causa dessa desinformação. E não só seguidores do presidente, mas todo tipo de gente que se contaminou porque as taxas de contaminação aumentaram. Eu estava agora estudando os casos das cidades americanas de Seattle e Nova York. Seattle está conseguindo controlar a pandemia muito bem. O que eles fizeram lá foi tirar os políticos de cena, deixar só cientistas se comunicando com o público e passar uma mensagem clara, forte, consistente e única. Fique em casa. Nova York está saindo bem pior e pelo jeito isso tem a ver com a politização da doença. Prefeito e governador ficaram disputando o protagonismo, sem dar espaço para os cientistas. E falta consistência na mensagem. O prefeito manda fechar as academias, mas é fotografado indo malhar no mesmo dia, o que passa a sensação para as pessoas de que a coisa não é tão grave assim. Os cidadãos de Seattle se recolheram e o pior da pandemia está passando por lá. Os de Nova York não. E hoje é essa cidade com mais casos e mais mortes no mundo. Bom, o caso do Brasil é extremo, muito pior que o de Nova York. Aqui não é só que falta consistência na mensagem. O presidente está ativamente boicotando o trabalho dos profissionais de saúde, repetindo minuto após minuto o contrário daquilo que se sabe ser verdade, demitindo quem faz seu trabalho, fazendo como nenhum outro chefe de Estado do mundo inteiro. E aí, como consequência direta, tudo indica que teremos uma tragédia. Acho só importante lembrar que um governante tem responsabilidade sobre os efeitos de seus atos. Se ele mente, sabendo que é mentira, e isso causa mortes, o nome disso é homicídio culposo. Se são milhares de mortes, talvez o nome disso seja genocídio. Espero de coração que o Brasil saiba lidar com esses crimes. O jornalismo hoje está batendo cabeça. Está batendo cabeça tanto quanto os médicos que estão enfrentando uma situação absolutamente nova. O novo é sempre assustador, sempre desafiador, e é isso que está acontecendo com toda a sociedade brasileira. Brasileira não, mundial, né? Uma pandemia.
Todos nós estamos diante de uma doença nova, tendo que adotar procedimentos novos. Isso para os médicos é muito difícil, para a imprensa mais ainda, porque não estou querendo colocar de maneira alguma a imprensa acima dos médicos, eles estão lidando com vidas e nós estamos lidando com informação. E nessa hora em que há uma doença nova, como a Covid-19, a infecção pelo coronavírus, tudo é muito novo, não se sabe direito como a doença evolui, não se sabe direito como ela pode ser tratada, não se sabe, é tudo muito novo. E a imprensa tem dificuldade, por incrível que pareça, de lidar com o novo. Nós estamos acostumados a lidar com coisas mais ou menos consagradas. Então esse tipo de surpresa, esse tipo de novidade no mau sentido, né? Geralmente a gente fala, que novidade. Não, neste caso é uma novidade muito ruim, a gripe pelo Covid-19 é uma coisa que desorienta todos nós. Os jornalistas, nessa hora, tem que ter um pouco de bom senso e não encampar versões desta ou daquela corrente científica. E, por exemplo, a cloroquina, ela é eficaz no tratamento? Pode ser que sim, pode ser que não. Existem mais dúvidas do que certezas nesse momento, e a imprensa gosta de trabalhar com certezas, com afirmações definitivas, o que é um defeito da gente. Nós temos que trabalhar também com a dúvida. Há evidências de que medicamento X funciona contra a pandemia que nós enfrentamos agora. Há algumas evidências de que alguns medicamentos funcionam, mas ainda não se formou o consenso, ainda não se formou o conhecimento científico, ainda não se passou por todos os testes que são necessários, todo o protocolo de conhecimento científico. O fato de um remédio ter feito bem para uma pessoa não significa absolutamente nada. Significa só que aquela pessoa teve a sorte de ter saído bem. É preciso fazer experiências, fazer acompanhamentos, fazer processos. É preciso obedecer uma lógica, uma ética também. Isso tudo demora muito tempo na aprovação de medicamentos, por exemplo. E aí nós, da imprensa, queremos, às vezes, respostas rápidas, respostas imediatas, e não há respostas rápidas, nem muito menos imediatas nesse momento. Então, nós estamos batendo muita cabeça. Agora, o trabalho da imprensa na minha opinião, sempre importante, se reveste de mais importância ainda num momento em que é necessário informar bem a sociedade. E neste caso, informar bem é mostrar o que pensam os especialistas, sem juízo de valor, sem inclinação do jornalista para este ou para aquele lado. Combater, por exemplo, o racismo, a xenofobia, dizer que o absurdo que é uma doença chinesa. Isso é preconceito, isso é uma burrice dizer isso. Dizer que o isolamento vai destruir a nossa economia, que é preciso voltar a trabalhar. Na minha opinião, esse é um outro erro grave, gravíssimo. Nós temos que cuidar de vidas neste momento. A economia sofre, vai sofrer, sofreu em 29, sofreu no fim da Segunda Guerra, sofre em muitos momentos. Depois nós vamos recuperar a economia. Não sei com que velocidade, não sei com que intensidade, não sei com que resultados isso vai acontecer. Mas certamente nós não podemos defender agora políticas que signifiquem a diminuição de vidas humanas. Então, o jornalismo, nesse momento, tem mais dúvidas que certezas. A única certeza que a gente pode ter é quanto à informação que a gente transmite ser a informação correta do ponto de vista científico, a informação correta do ponto de vista ético. Fora disso, é uma outra doença. Eu trabalho hoje em dia na redação da Globo News, eu sou o chefe de reportagem da Globo News. E posso dizer para vocês que nos 26 anos de profissão que eu tenho, essa é a primeira vez que a gente vê uma cobertura com essas características. Por tudo que vocês estão vendo, o volume de disseminação da doença, a quantidade de pessoas atingidas e uma mudança radical no comportamento da sociedade.
Você pode ver que eu estou usando máscara dentro da redação, todos os funcionários são obrigados a usar. E eu duvido que a gente volte a trabalhar sem essas máscaras durante um bom tempo. E essa não foi a única mudança, essas mudanças de comportamento, mas a abordagem da cobertura mudou. Se você acompanhar a programação da Globo e da Globo News, a Globo teve que mudar completamente a sua programação. Ela tirou alguns programas do ar e estendeu o jornalismo por mais horas para poder tratar da doença, levar informação até você. O que é muito relevante nessa história toda que eu queria destacar para vocês é que nós, jornalistas, sempre estamos publicando o que é verdade. A gente sempre traz uma versão do que é a verdade. A gente conta os fatos, conta o que está acontecendo. E durante essa pandemia, uma mudança muito relevante no nosso trabalho foi, além de trazer o que é verdade, é desmentir as mentiras. Tão grave e tão destrutiva contra a doença, a pandemia de fake news, de desinformação, talvez seja a coisa que mais me impressiona depois da doença. Porque possivelmente você não conhece uma pessoa infectada, mas certamente você conhece alguém que recebeu alguma informação mentirosa sobre a pandemia. Então, boa parte do nosso trabalho hoje, dentro das redações, é desmentir notícias falsas e informações que comprometem a vida e comprometem a vida em sociedade. Uma outra coisa também que é muito relevante, muito importante dizer, é o distanciamento, porque o jornalista sempre vai à rua ouvir histórias, conversar com as pessoas, trocar informações, trocar experiências, e hoje isso está mais distante. Boa parte das entrevistas que a gente faz de modo remoto, por meio da internet, por meio de ferramentas de comunicação, e isso é uma mudança que também veio para ficar. Então, a programação toda mudou, como vocês podem acompanhar nos nossos telejornais, tanto na Globo quanto na Globo News e o G1. O impacto, o peso que a cobertura do Covid tem é muito grande. Isso veio para mudar toda a nossa programação de uma forma definitiva. Nunca mais nós vamos ter uma programação e nós vamos ter uma cobertura como era antes. A gente costuma dizer que agora a gente tem o novo normal. Então, era isso que eu queria deixar com vocês e compartilhar com vocês. A gente está passando por um momento em que a sociedade, em que o mundo está sendo desafiado, em que a informação é muito relevante. Muita gente falou, muita gente questionou a validade, a importância do jornalismo profissional, porque as mídias sociais trouxeram novas informações, trouxeram acesso à informação e todo mundo pode divulgar informação. E muita gente questionou, inclusive, a validade do jornalismo, a importância do jornalismo. Só que são nesses momentos de crise, são nesses momentos agudos em que a sociedade é ameaçada, em que a vida humana é ameaçada, em que o jornalismo volta a ter a sua importância, a sua relevância. Porque quando a pessoa tem dúvida entre tanta informação que ela recebeu no WhatsApp, no Facebook, nas mídias sociais, ela não sabe se aquilo é verdade, ela recolhe a um site profissional, ela recorre a um canal profissional, então vão atrás do G1, vão atrás da Folha, vão atrás do Estadão, ouvem Record, SBT, Globo, enfim. Todos esses canais que se dedicam a conhecer a verdade, a investigar a informação e trazer para você a informação que de fato faz diferença. Então, para encerrar esse meu depoimento, eu queria compartilhar com vocês duas frases de dois dos maiores comunicadores que o mundo conheceu. Primeiro é Winston Churchill. Ele dizia que a mentira deu a volta ao mundo, enquanto a verdade ainda está se trocando para sair. E a outra frase, talvez do maior comunicador de todos os tempos, que é de Jesus Cristo, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu espero que a gente continue combatendo esse bom combate em prol da verdade, em prol da boa informação, para que essa informação possa nos libertar e nos ajudar a atravessar esse momento tão difícil. Bom, se nós imaginarmos que o jornalismo é, antes de tudo, a história sendo feita simultaneamente, né? Quer dizer, a construção de uma narrativa histórica, né? Acho que essa é uma essência do jornalismo.
não tem como a gente desprezar, por exemplo, o impacto dessa pandemia da Covid-19 no jornalismo de uma maneira geral. Ademais, todos os jornalistas também são cidadãos, estão inseridos no contexto de sociedade, também sofrem, são impactados por isso no fazer diário, né? Seja no fazer profissional como nas suas vidas. E tem um impacto também que nós não podemos desprezar, que é o impacto econômico, né? O impacto econômico da pandemia em todos os setores da atividade também foi muito forte na comunicação, né? É um setor que já vinha com uma dificuldade ao longo de décadas, né? Pela revolução digital, pela mudança, a maneira de você cobrar por notícias, né? Monetizar notícias também vem sofrendo impacto. Então, nesse momento, a crise, de alguma forma, ela agudizou isso, né? Agora, por outro lado, para a gente não olhar só os aspectos da dificuldade, né? Seja a dificuldade de ganhar dinheiro com comunicação, né? Fazer o negócio sustentar, mas também a dificuldade do repórter, né? Porque muito do fazer jornalístico é o jornalista estar lá, né? Ele está presente na história, né? Ele está acompanhando o que acontece, ele acompanha uma manifestação, ele acompanha uma audiência, enfim, isso atrapalhou, né? Todo mundo tem que ficar em casa, tem que ter um distanciamento, mas se há o aspecto negativo, né, que eu acabei de ressaltar, há também um aspecto positivo nessa pandemia toda para o jornalismo, que é relembrar, repisar novamente a importância do jornalismo profissional. Ou seja, um jornalismo que checa e recheca dados, que apura, que ouve, que tenta se aproximar o máximo possível da verdade. A pandemia da Covid-19 ressaltou a importância da informação segura, seja obviamente pelas questões da doença em si, né? Desde coisas como se dá o contágio, se há remédio ou não, né? Questões que vão no âmago ali da nossa curiosidade por informação, por notícia, da nossa necessidade, melhor dizendo, até as questões da crise política e a crise econômica. Então, nesse sentido, ela abriu sim uma oportunidade para a imprensa profissional repisar, né, reforçar a sua importância e seu papel social, né? Então, isso aí, além de questões de modelo de negócio, questões de se identificar ou não com determinada linha editorial ou não, mas sim a essência do jornalismo, que é a busca mais perto possível da verdade. Né, estamos falando aqui de pandemias, de doenças, né? Vou até usar essa imagem. É a busca de uma vacina contra a notícia falsa, contra a fake news. Então, nesse sentido, há alguma luz no fim do túnel para o jornalismo no meio de um cenário tão confuso. No Brasil, nós estamos conseguindo o pior dos mundos. Estamos juntando uma tempestade perfeita de uma crise sanitária ao lado de uma crise econômica. Os outros países também vivem uma crise econômica, mas a nossa crise possivelmente vai ser mais grave, mais profunda, o mergulho da economia vai ser maior e, se não bastasse, uma crise política muito grave, muito complicada, liderada essa crise, incentivada, alimentada pelo presidente da República. É isso, temos esse presidente e temos uma crise política que a cada dia fica mais assustadora. O que eu gostaria de conversar com os amigos é uma questão que eu acho que é de difícil entendimento, embora seja uma verdade que da qual não se pode fugir, embora muitos queiram negar. O negacionismo é uma moda do momento, até tem gente negando que a Terra seja redonda, enfim. Mas o que eu queria comentar com os amigos, para também não tomar muito tempo, é que o problema da economia não é causado pelo isolamento. O problema é causado pelo vírus. E, no final das contas, o resumo dessa história é o seguinte: cliente morto não paga. Se não tem cliente, a coisa não vai andar, e não é porque tem restrições de circulação. Restrição de circulação complica, ajuda a complicar, mas não é a origem do problema. Então,
a sugestão, o apelo que a gente pode fazer diante desta realidade é o seguinte: fiquem em casa, observem as regras de segurança no convívio até que o contágio diminua, até que a curva brasileira do contágio diminua. Ela ainda é ascendente, é uma das raras curvas ascendentes do mundo ocidental nesse momento. O mundo oriental mais desenvolvido, China, Coreia e tudo mais, já está com essa curva bastante acomodada, mas Europa, Estados Unidos, América Latina, a coisa ainda está andando, chegou depois e vai terminar mais tarde, mas a única curva realmente ainda ascendente é a curva brasileira. O relaxamento das restrições, por pressão de várias ordens, porque também já está bastante tempo parado, vai provavelmente produzir maior número de infectados. O sistema de saúde já está bastante pressionado, vai ficar mais ainda, tem uma dificuldade grande de atender todo mundo. E, finalmente, o que vai acontecer é que o sistema vai ter mais dificuldade de atender, inclusive doentes de outras enfermidades que não a Covid, e aí o número de mortes tende a crescer. É uma coisa que a gente tem que lamentar muito, muito, muito. Sentir até vergonha de estar vivendo essa situação e esperar que a consciência tome conta e que, né, a situação gravíssima leve a quem pode, a quem deve, a quem pode colocar as coisas no devido lugar, que faça o que precisa ser feito, que cumpra com o seu dever. Enquanto isso, a gente só pode desejar boa sorte, pedir que mantenham as regras. Ainda não é hora de relaxar de jeito nenhum, e nunca achem que se liberar vai voltar o consumo, vai voltar a produção, vai voltar a economia. Não vai. Há casos e casos, talvez cada um de vocês saibam, ou alguns de vocês saibam, gente que está reabrindo consultórios, dentistas, médicos, fisioterapeutas, gente que precisa de contato com as pessoas. Os clientes não estão vindo, ou estão vindo num número muito menor do que antes desse grave, inesperado e terrível problema. Trouxe um choque de realidade e de solidariedade que o jornalismo brasileiro poucas vezes viu. Em geral, a periferia aqui é ignorada pelo jornalismo, as mortes em periferia são ignoradas, as doenças em periferia são ignoradas. Se fechou os olhos ao desmonte do SUS que ocorreu nos últimos anos, se fechou os olhos à redução do Bolsa Família, se fechou os olhos ao aumento da informalidade do trabalho com a legislação trabalhista. Em suma, se foi desmontando todo aquele edifício social que foi construído a partir da Constituição de 88 por sucessivos governos, e de repente se percebeu que tudo aquilo era central na construção de um país. Toda essa conversa mole de lei do teto, um fiscalismo dos mais irresponsáveis, dos mais ligeiros, dos mais superficiais, foi aceito como se fosse ciência e de repente desmoronou. E se percebeu que a redução, que o SUS ainda, com todos os problemas, é que estava segurando o país, se percebeu da total relevância da ligação entre a segurança e a saúde da periferia e o emprego aqui no centro, porque o pessoal contaminado aí não conseguia trabalhar, aumentou o isolamento reduziu a produção, reduzindo a produção aumentou o desemprego. Então esse sentimento de solidariedade voltou de uma forma ampla. Os cidadãos, a pessoa física, os pobres passaram a ser ouvidos, passaram a aparecer no horário nobre, e com esses episódios dos Estados Unidos, se deu conta que nós temos aqui um genocídio muito mais amplo e muito mais ignorado pela mídia. Então tudo isso está convergindo
para uma volta do jornalismo como agente da civilização, como defensor da civilização. E nesse sentido que o primeiro time do jornalismo, aí, os veículos principais fizeram de defesa do isolamento, de demonstrar que a questão econômica vinha a reboque. Se você não resolve a questão da pandemia, você não resolve a questão econômica. O combate ao terraplanismo do Bolsonaro foram essenciais. Faltou ainda uma espécie de racionalidade nas discussões, em algumas discussões públicas. Essa discussão em torno da cloroquina aqui é uma das coisas mais ridículas que eu já vi, não apenas do jornalismo brasileiro, mas da comunidade médica global. Trump e Bolsonaro passaram a tratar a cloroquina como alternativa ao isolamento, como distribuição em massa, uma coisa irresponsável. Para combater isso, médicos, cientistas e tudo passam a investir contra o uso controlado da cloroquina. Então você tem grupos mostrando que a cloroquina pode dar certo de forma controlada, aplicando as doses corretas com acompanhamento médico, e de outro lado grupos demonizando a cloroquina por conta de um uso político da cloroquina. Nós tivemos aí o ponto central, a Lancet, né, a respeitabilíssima Lancet, que publica artigos acabando com a cloroquina. Daí vai a Organização Mundial de Saúde, deixa de recomendar a cloroquina. Daí aparecem outros médicos com artigos reduzindo a pó, o artigo que reduzia a pó, o artigo que defendia a cloroquina. Então, digamos, você tem ainda uma grande luta da imprensa como um todo, da ciência como um todo, para uniformizar conhecimento, mesmo em áreas que hoje não são propriamente uniformizáveis, né? Mas, de qualquer modo, o trabalho que foi feito para combater fake news e para combater, digamos, a selvageria do governo Bolsonaro ajuda a consagrar a imprensa. Olá, estamos desde cedo aqui na redação do Correio Brasiliense. Vocês podem ver a redação vazia, mas os nossos repórteres estão nas ruas a mil, produzindo o que há de melhor em termos de informação. A gente sabe o quanto a boa informação se transformou numa ferramenta importante para combater essa indústria de fake news, de notícias falsas. Os nossos leitores, por sinal, têm valorizado muito a nossa entrega, têm valorizado muito a qualidade da informação que temos colocado aqui nos nossos sites e também no jornal impresso. Não à toa, a audiência dos nossos sites estão batendo recordes de audiência todos os dias. O jornal impresso continua tendo uma relevância muito grande. Aqui em Brasília, sobretudo, que a gente vem acompanhando de perto aí as operações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal contra fake news. A gente sente de perto o quanto as autoridades e o Palácio do Planalto estão preocupadas com essas investigações. Também sabemos que o tal gabinete do ódio está instalado no Planalto, então em algum momento isso vai ser implodido pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, e o nosso papel vai ser acompanhar isso de perto, de ajudar a esclarecer a população, de mostrar que não se trata de perseguição política. O nosso papel é mostrar o quanto essa indústria da fake news é nefasta para a democracia do país. Então, é importante que os veículos tradicionais se mantenham firmes nessa empreitada de entregar a melhor informação possível. Os leitores estão conscientes de que podem acreditar na imprensa tradicional. Eu fico conversando aqui com os meus colegas e a gente vibra quando a gente recebe o retorno, tanto por meio dos sites quanto por meio do impresso, da felicidade que todos têm quando leem o que nós entregamos, e quando nós mostramos que o que é verdade, o que é fato. Então, viva o bom jornalismo, viva a informação de qualidade e viva a imprensa tradicional. Me foi pedido para falar da importância do jornalismo nesse caso dessa situação de pandemia, né? É a mesma importância da situação no caso de guerra, né? O jornalista é o que não pode parar, é o que não está em casa, ele está na rua, ele está vendo as informações, ele está checando as informações, ele está apurando as histórias das pessoas, dando
humanidade aos números, né? Porque na hora que se fala 600 mortes, são 600 mortes, isso é 6,8% do total. Para as famílias que perderam essas pessoas, eles eram 100%. E cada um deles tem uma história que está sendo brilhantemente contada pelo Inumeráveis, né? Pelo projeto que está resgatando exatamente essas histórias e contando com a colaboração de jornalistas. Na minha opinião, além do Covid-19, existem outros vírus que ainda não estão causando mortes, mas estão fazendo muito estrago. Um deles é o vírus do descalabro político do país. E o outro é o vírus da fake news, que está influenciando o rumo da política do Brasil. Grande parte das notícias da imprensa nos tradicionais veículos de comunicação, rede social, é sobre política, mas os destaques são para registro de falcatruas, denúncias, acusações. E isso leva ao descrédito da população, que não leva a sério, por exemplo, as medidas que precisam ser adotadas, recomendações para não contrair o vírus do Covid-19. E daí desobedecem totalmente as medidas que são anunciadas, ou seja, nenhuma credibilidade nos atos do governo. Em outras palavras, não temos uma voz de comando no governo federal. Cada um dá um tiro para todos os lados. Discutem políticas de interesse pessoal e não da população. E a situação vai ficando cada vez mais grave. Cito, por exemplo, no nosso caso aqui do Paraná, mais especificamente Curitiba. Ultimamente, vimos tendo um bom relativo controle da situação. E daí a prefeitura liberou o funcionamento de várias atividades, como shopping, restaurantes, bares, salões de beleza. Resultado, saímos da bandeira amarela, passando para a bandeira laranja. Nível 2, que é alerta médio. Resultado, a prefeitura suspendeu praticamente toda a sua autorização para o funcionamento de todos aqueles estabelecimentos. E está gerando a maior polêmica, muita bronca, muito protesto em cima disso, desse desencontro de informação. Em nosso jargão jornalístico, costumamos dizer que a imprensa é o quarto poder, depois do legislativo, executivo e judiciário. Nesse momento, é de muita importância estar atento aos veículos de comunicação sérios, éticos e jornalistas com credibilidade. E é nesse ponto que a imprensa tem o papel fundamental de informar o que é correto para não criar confusão. Pode sim denunciar e criticar, mas com um embasamento sério. Eu faço uma analogia do país de hoje como se nós estivéssemos num navio, num mar turbulento, onde temos um comandante confuso que não sabe que rumo tomar, e uma tripulação também desequilibrada, brigando entre si. Isso sem contar os piratas atacando o navio. E os passageiros, muitos já morreram asfixiados pela peste do corona, outros estão se jogando do navio e outros não estão nem aí. Acham que a turbulência do navio é uma gangorra e se divertem. Ou seja, uma desobediência total para as normas de cuidados, regras de isolamento, aglomerações e da praia sem uso de máscara. Precisamos urgente de uma voz de comando no governo federal, um pacto apartidário envolvendo os poderes, incluindo empresários, sociedade civil organizada, população. O meu receio é que, se continuarmos como está, venha ocorrer aí uma convulsão social. Mas tenho esperança que isso vai mudar e vamos superar tudo isso. Recentemente, nós comemoramos aqui no Brasil o Dia da Imprensa, o dia 1º de junho, que é uma data histórica
que vem lá do século XIX, com Hipólito José da Costa, que fundou o primeiro jornal brasileiro no exterior, em Londres, e esse ficou marcado como o Dia da Imprensa. E nós, nos Jornalistas de Companhia, que é uma newsletter que eu dirijo, fizemos um especial para celebrar esse dia, num momento estratégico, importante para a história do país, diante de tudo isso que nós estamos vivendo. E nesse especial nós colhemos o depoimento de 129 profissionais de imprensa de todo o Brasil, desde diretores de redação, redatores-chefes, repórteres, fotógrafos, chargistas, enfim, um número muito grande e diversificado de profissionais de todas as áreas, rádio, televisão, jornal, revista, internet. E, de um modo geral, a gente fez duas perguntas para esses profissionais, né? Qual era o legado e as lições que a crise estava deixando para o nosso jornalismo e como eles encaravam o futuro a partir do olhar do presente. Obviamente, nós tivemos de tudo, textos mais curtos, textos mais longos, e a gente procurou preservar todas as contribuições, porque a relevância delas estava exatamente na colocação das ideias. E, então, as narrativas foram as mais diversas possíveis, né? E o que a gente percebe, assim, são dois eixos, basicamente, né? Nessa diversidade, a gente poderia sintetizar em dois olhares em relação ao jornalismo, né? Um olhar mais cético, que não acredita em muita transformação, e o olhar mais otimista, obviamente, né? O olhar mais cético é aquele que olha o jornalismo, que esse heroísmo do presente, desse agigantamento do jornalismo do presente, pode não se tornar uma realidade, porque as condições são muito ruins, as condições econômicas, sobretudo, dos veículos de comunicação. Então, eu faço até a comparação que é como se fosse um jogo que o time tivesse 2 jogadores expulsos e ele se transforma, né, e consegue até ganhar o jogo. E é o que a imprensa está fazendo, com menos recursos, com menos profissionais, está fazendo um trabalho de gigante, cada um está doando de si o máximo que pode, e nós temos, de fato, uma cobertura, não só no Brasil, mas sobretudo no Brasil, gigante, os profissionais se expondo, indo a campo, na retaguarda também, trabalhando de casa, enfim, cada um fazendo a sua contribuição, e a imprensa está conseguindo ajudar muito, contribuir muito em eliminar as fake news, em mostrar os vícios do poder, em trazer as boas histórias, em mostrar a verdade do que está acontecendo com a pandemia no país. E isso é uma coisa inestimável para todos nós, né? Mas, de todo modo, é uma situação que não se sustenta, né, no futuro. Porque se as condições financeiras e econômicas não melhorarem, isso vai passar e a imprensa volta ao seu lugar comum de um certo descrédito que aconteceu, que vinha acontecendo, né? E o outro olhar otimista é aquele que fala que realmente esse momento está transformando, está mostrando o valor que a imprensa tem, que a sociedade finalmente está descobrindo o valor da informação qualificada, de qualidade, e é muito provável que a sociedade pague por isso. Os formatos estão aí desenhados, o pay-way, a mesma publicidade voltando, os veículos que estão surgindo, os veículos novos. Então, há uma miríade, vamos dizer assim, de iniciativas que nos levam a ser otimistas em relação também ao futuro, né? Estruturas menores, mais preparadas, com um olhar mais focado, nichos, e isso o jornalismo vai, obviamente, se transformar numa coisa do dia a dia das pessoas. Mas eu queria fazer uma ressalva, que é uma ressalva até de ordem íntima, minha, pessoal, que é a seguinte: o jornalista, já há algum tempo, é um profissional degradado na sua carreira, né? Não existe carreira jornalística hoje no Brasil, talvez em boa parte do mundo. O jornalista entra, trabalha, ganha mal, né, com raras exceções, não estamos falando de Rede Globo, né, mas de um modo geral os salários são muito ruins, né, é incomparável, por exemplo, o salário inicial de um jornalista, um engenheiro, um advogado, né, os nossos pisos são de R$2.000, R$2.500, e a pergunta que eu sempre faço é como é que você, como um jovem, ingressa nessa atividade e tem um horizonte de prosperidade,
né? Essa é a grande questão que eu acho para o jornalismo do futuro. Nós não temos perspectiva de prosperidade. As pessoas entram ganhando piso e muitas vezes terminam a carreira ganhando piso. Claro, estou exagerando um pouco aqui, né? O piso vira teto, né, para a maioria dos lugares. Esse é o piso, esse é o que eu vou pagar. Então, como é que um jornalista, para levar informações para a sociedade, para transformar o mundo, pode fazer isso sem um salário decente, sem conseguir olhar a vida, né, do ponto de vista de construir o seu patrimônio, comprar sua casa, constituir uma família, né, ter uma vida boa, poder viajar? Claro, na pandemia tudo é mais complicado. Mas hoje o operário, o jornalista é quase um operário da informação e não tem um horizonte de carreira. Isso significa o quê? Que ou você é realmente um abnegado, tem a missão, né, é um missionário e vai trabalhar no jornalismo sem se preocupar com questões materiais e questões financeiras, o que é uma loucura, né? Ou você vai ser um profissional assim, limitado, porque, né, você olha todo ao seu redor, vê as pessoas crescerem, muitos enriquecerem, prosperarem, constituírem patrimônio, e os jornalistas, de um modo geral, não conseguem isso porque tem uma vida muito complicada, ganha mal, se tem família, tem dificuldades para o sustento da família, e se perder o emprego, então, dificilmente vai conseguir um outro, né? Você não tem uma carreira vertical no jornalismo, né? Antes você tinha uma carreira horizontal. Você saía de um lugar e ia para o outro ganhando bem e ia progredindo assim na sua carreira. Não tinha, com raras exceções, não tinha a ascensão vertical. Na mesma empresa você ir galgando postos, né? Mas hoje nem esse horizonte de crescimento horizontal você tem, porque os empregos diminuíram muito. Mas o que eu queria transmitir para vocês é que tudo isso vai passar. Enquanto isso, resguardem-se, reflitam, instruam-se, leiam mais, convivam mais, evitem a contaminação pelas fake news de WhatsApp, não acreditem nas panaceias, nem em teses de conspiração. Tentem se guiar apenas pela razão e pela ciência. A caminhada é longa, mas no final, além da celebração do triunfo, a gente ainda vai ter muito que reconstruir. Reconstruir a economia, reconstruir finanças pessoais. A caminhada, após a caminhada, ainda vai ser bastante longa. Mas esse é um período importante que a gente pode aproveitar para colocar a leitura em dia, para se instruir, para conhecer a história do país, alguns episódios muito parecidos com o que estamos vivendo agora, ou muito próximos. Eu recomendo, por exemplo, o livro do Nikolai Shevchenko sobre a revolta da vacina, que foi uma revolta que ocorreu no começo do século XX e que acabou gerando uma tentativa de golpe contra o presidente da época, contra o presidente Rodrigues Alves. É uma passagem muito interessante da história do país, vale a pena a gente conhecer. Eu acho que tem muita coisa sobre peste negra, que na verdade era a peste bubônica, que dizimou a população da Europa há alguns séculos e que marcou indelevelmente a passagem da Idade Média para a Renascença. Então, são episódios importantes que têm lições que a gente pode tirar a partir desse momento que a gente está vivendo. O coronavírus trouxe um grande adversário para as fake news e para as deep fake news. Por quê? O jornalismo de credibilidade, ele tem lastro. E os veículos de comunicação, como as TVs do mundo todo, como os sites noticiosos, blogs maravilhosos como de jornalistas como Thomas Friedman do New York Times, nós temos assim exemplos maravilhosos no rádio de notícia com credibilidade. Por quê? Porque o jornalismo verdadeiro, autêntico, ele tem dúvida, ele pergunta, ele checa, ele recheca.
Ele faz isso porque está no DNA dessa atividade que atravessa épocas e às vezes encontra adversários como as fake news, que estão sendo propaladas nessa época importante de salvar vidas por algumas redes sociais irresponsáveis. As redes sociais, elas são um instrumento de viralização de boas conversas também, mas também tem espalhado muitas fake news e pessoas ingênuas, pessoas sem um conhecimento exato, terminam viralizando esse tipo de informação e tornando cegas as mentes de pessoas que são envolvidas com situações que podem até comprometer a sua saúde. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que a gente tem visto em relação a fake news e esse momento do coronavírus com as pessoas em casa e as pessoas se reconectando com a mídia, com os veículos noticiosos, né? Eu acho que a gente pode dizer que a fake news tem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa do mal que fabrica conscientemente a notícia falsa e usa as redes sociais para disseminá-la, e tem o desavisado, que sem saber que aquilo era fake e também por preguiça de não ter conferido, simplesmente recompartilha aquilo, contribuindo com a disseminação do conteúdo falso, né? Então são dois tipos de pessoas e esses dois tipos de pessoas, de indivíduo, têm apresentado uma evolução, né? Por um lado para o bem e por outro lado para o mal. O lado do bem, digamos assim, o lado bom, a boa notícia por trás disso, dessa evolução, é que aqueles desavisados estão ficando em menor número. Aquelas pessoas que recebiam uma notícia falsa e compartilhavam sem pensar, são menos. E quando fazem isso, tem aqueles que puxam a orelha na hora, nos grupos, nas redes sociais, e rola até um constrangimento, depois o cara pede desculpa e tal. Então eu acho que a população em geral está mais consciente sobre os efeitos nefastos de participar da disseminação de um conteúdo falso. O lado negativo é que aqueles caras do mal estão ficando muito profissionais, estão cada vez conseguindo produzir mais notícia falsa de um jeito tão elaborado que parece até que é verdade, e aí os desavisados existentes acabam caindo naquilo e compartilhando porque acreditam que é verdadeiro. Então você tem os desavisados em menor número, mais conscientes sobre o que é fake news e a importância de não disseminar fake news, e por outro lado, os profissionais de fake news, que realmente eu vou chamar desse nome de profissionais, porque eles estão ficando bons nisso, e isso é muito ruim, né? Produzir conteúdo falso para manipular a opinião pública. E aí tem o coronavírus nesse contexto, e as pessoas mais tempo em casa por conta da quarentena, do isolamento social, mais conscientes sobre a importância da notícia verdadeira, e que quem produz a notícia é o jornalista nos seus veículos de comunicação. E aí a gente vê esse retorno da audiência para a mídia, né? Para os veículos noticiosos, que acontece ao mesmo tempo com esse amadurecimento. Então eu acho que isso é um ponto bastante positivo. Veículos que a gente tem contato aqui experimentando 30%, 40%, às vezes até mais, de melhoria, de aumento da sua audiência normal, né? E por falar em normal, esse novo normal que a gente está falando, eu acho que o novo normal para os veículos de comunicação será um novo normal melhor, com pessoas mais conscientes da importância da notícia apurada, notícia de qualidade, né? E voltando a consumir, mantendo um consumo maior de conteúdo produzido por veículos noticiosos. Então eu vejo com bons olhos esse novo normal e com bons olhos o papel da mídia durante esse período conturbado aí da pandemia. O jornalismo sempre teve, desde quando ele virou uma mídia social, uma mídia de massa, ele teve a função de informar. E teve também como objetivo secundário o de contra-atacar todo o material que viesse eivado com mentira, com posicionamentos falsos. Esse contra-ataque, ele se caracteriza realmente como uma vacina
pois permite que você tem uma atitude preventiva. E assim como a medicina preventiva, é melhor informar corretamente e tem o mesmo valor que também você curar, cuidar e vencer as doenças. O protagonismo da notícia falsa no jornalismo, ela começou, ou pelo menos ela é um fato hoje para nós, desde a eleição do Trump, que via em qualquer denúncia contra ele ou contra seu governo como uma armação, como uma ferramenta de destruir a sua proposta e a sua presidência. A eleição do Bolsonaro repetiu também esse fenômeno. E, nesse caso, o papel do jornalismo foi o de despolitizar o noticiário, objetivando criar um jornalismo sério, um jornalismo considerado independente e capaz de fornecer elementos para a sociedade formar sua opinião. O jornalismo, às vezes, precisa ter um cuidado moral com relação ao jogo da informação e da desinformação. Porque, na realidade, a função verdadeira do jornalismo é o de informar sem criar pânico, sem criar ódio e sem criar angústia no consumidor de mídia, ou dizendo no sentido mais largo, na sociedade como um todo, na sociedade civil. E o combate às fake news tem uma grande resultante, que é o de criar uma bolha virtuosa de conscientização. Portanto, quando a gente fala de conscientização, a gente fala também a criação de uma vontade coletiva desse enfrentamento que nós estamos vivendo hoje. E há 90 dias eu estou na linha de frente da pandemia 2020 da Covid-19. O que está sendo esses 90 dias nesta linha de frente? Pessoal, é uma diferença muito grande, é uma experiência que há 32 anos que eu estou nas ruas, eu não consigo descrever para vocês o que é o perigo de estar trabalhando nesta linha de frente, enfrentando um inimigo invisível, um inimigo minúsculo. Eu percorri todos os estados do Brasil, fazendo Copa do Mundo, fazendo manifestações, fazendo ocorrências policiais, invasão de presídios, e estar nessa pandemia é uma coisa que é indescritível. É uma coisa que a cada minuto que eu estou nas ruas todos os dias, eu não sei se eu vou ser contaminado ou não. Eu não sei se eu vou voltar para casa bem ou não. Eu não sei o que é que eu vou pegar nas ruas. Agora, por exemplo, eu estou aqui no hospital de campanha do AMB, onde tem 400 pessoas internadas,
E a cada minuto sai uma pessoa daqui de dentro curada. E do outro lado sai uma pessoa nas ambulâncias para o cemitério. E esta pandemia foi uma coisa que ela veio no mundo para igualar o ser humano, para igualar as classes sociais. Então, eu espero que a imprensa continue altiva, veja 1 milhão de problemas para que isso aconteça. Um desses problemas é a própria rendição, né, desses personagens abjetos aí das redações que foram entregues, e espero que os jornalistas que estão me assistindo se lembrem de que o artigo 6º do Código de Ética, ou o artigo 9º, dependendo da fonte, que tem 2 códigos de ética, um é da FENAGE e outro é da Associação Brasileira de Imprensa, mas que lá está prescrito essa obrigação. Nós temos a obrigação de combater o autoritarismo e é exatamente isso que tem que ser feito. Então, muita força para vocês. E, por último, só quero lembrar o seguinte, que jornalismo, como dizia o Milor, jornalismo tem que ter um compromisso com uma visão iconoclasta do mundo, né? Ele falava o seguinte, que jornalismo é oposição, que o resto são secos e molhados, né? Eu concordo com isso. Acho que o jornalismo que bajula não é jornalismo, é publicidade, né? E eu sou um jornalista, tenho brio, tenho orgulho do que faço, e ainda que tenha que pagar um sacrifício grande para eu continuar exercitando aquilo que acho que é o meu mistério, isso será feito e a gente não vai entregar esse país de bandeja para quem deseja manipular a informação.